do Senhor, povo de Deus, graça e paz a todos. Sou o pastor Arlen, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Amazonas, e eu gostaria de fazer com você, nesse momento, uma reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 12 em diante. Diz-nos o seguinte, o texto sagrado: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correu para dentro e anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-se e se espantaram. E acenando eles com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor tinha tirado ele da prisão, e anunciou isso a Tiago, aos seus irmãos, e saiu e partiu para o outro lado. Esse texto, queridos, é muito conhecido da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele narra a história em que Herodes, juntamente com as autoridades religiosas daquela época, os judeus, começaram a perseguir a igreja do Cordeiro, a igreja de Cristo. Meus amados irmãos, o texto deixa bem claro: o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. Olha só a intenção de Herodes. Herodes persegue alguns irmãos para maltratar. E a Bíblia diz que eles mataram a espada Tiago, irmão de João. Não se contentando com isso, para satisfazer os desejos dos judeus religiosos, a Bíblia nos diz no versículo 3 que, para agradar esses judeus, eles mandam também prender Pedro. E era nos dias dos pães asmos. É bom que você entenda que asmo, pães asmos e a Páscoa, ela tem a mesma conotação nesse texto. A Bíblia diz no versículo 5: Pedro, porém, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha só o que acontece, meus amados irmãos. Como eu falei para vocês, a igreja estava sendo perseguida. E a liderança dessa igreja começaram a ser presa. Tiago, irmão de João, tinha sido morto. E agora, para satisfazer o desejo de muitos, prendem também a Pedro. E qual era o intuito? Maltratar os nossos irmãos. Se vocês verem nas escrituras, vocês vão ver que parecia que isso já estava se tornando normal no meio da igreja. Prenderam um tempo atrás Jesus, depois prenderam Estevão, agora prenderam Tiago e matam Tiago, prendem Pedro. O intuito era maltratar. E o texto deixa bem claro que Herodes queria apresentar a Pedro depois da Páscoa, com o intuito também de matar. Quando isso acontece, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela entra em ação. Ela começa a orar. Ela entende que ela não tem outra opção. A única opção que ela deveria ter naquele exato momento era orar, buscar a Deus. Ela entendeu que eles estavam vivendo um momento de adversidade, uma calamidade. E por causa disso, eles começam a orar. E a pergunta que eu faço para você nesse momento: quando é que você sente que não existe outra opção a não ser você orar? Quando a calamidade bate à sua porta, quando a fome bate à sua porta,
quando as enfermidades ou qualquer outra situação. Será que esse é o momento de você orar? Eu acredito que é o momento de todos nós orarmos. Se nós pararmos para ver o que está acontecendo na nossa nação, parece que esse texto é tão atual como foi há 2000 anos atrás. As autoridades dessa nação estão literalmente, no período de Páscoa, criando leis marciais para fazer com que o povo fique literalmente preso dentro das suas casas. E o interessante, queridos, que nesse texto nos mostra que era um período de Páscoa. E o que a Páscoa representa para um judeu? A Páscoa representa a maior festa, a maior celebração daquele povo. A Páscoa representa a libertação do povo de Deus. Há mais de milênios atrás, Deus, com a sua mão poderosa, tinha libertado os judeus das garras do Egito. Então o povo, quando instituiu a Páscoa, eles tinham que se lembrar de que de uma forma sobrenatural, Deus tinha libertado aquele povo. E a pergunta é, os judeus, juntamente com Herodes, estavam vivendo a Páscoa naquele exato momento? Não, porque a Páscoa tinha uma mensagem, e a mensagem era libertação. E o que os judeus religiosos estavam fazendo juntamente com Herodes? Eles estavam mandando prender as pessoas, eles estavam mandando encarcerar as pessoas, para que as pessoas viessem ficar sem poder de ação. Prenderam Tiago, prenderam Pedro, mas a igreja, nesse exato momento, resolve usar a mais poderosa arma que Deus deu para ela, chamada oração. Quando a igreja ora, a soberania de Deus começa a ser manifesta no meio do seu povo. Quando a igreja começa a orar, os milagres sobrenaturais começam a acontecer. O impossível começa a acontecer. É bom que se fale que para a igreja eles estavam orando, mas era impossível Pedro ser solto, era impossível Pedro ser liberto, mas mesmo assim eles estavam orando. Quem sabe você está orando por algo que pareça impossível. Continue orando e buscando a Deus, queridos. Por quê? Porque o impossível de Deus pode acontecer. A bem verdade é que nada para Deus é impossível. A Bíblia diz que quando eles estavam orando, o anjo do Senhor se apresenta a Pedro. Milagrosamente as cadeias se abrem e Pedro é solto. Queridos, na vida de Pedro, o verdadeiro milagre da Páscoa aconteceu. Ele foi liberto. Talvez nesse exato momento você já está entendendo o que eu estou querendo passar para você. Enquanto você na sua casa, onde quer que você esteja, busque a Deus, ore a Deus. O milagre da Páscoa irá acontecer na sua vida ou na vida dos seus familiares. Muitos de vocês estão presos dentro das suas casas, mas os seus joelhos não estão presos, as suas vozes não estão presas, as igrejas estão fechadas, mas a sua casa é a igreja verdadeira, e você pode buscar a Deus na sua casa, e o milagre sobrenatural, a soberania de Deus irá acontecer na sua vida, na nação brasileira também. O sobrenatural dele vai acontecer. O impossível dele vai acontecer. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto a igreja orava, o sobrenatural aconteceu. Enquanto você ora, o sobrenatural dele irá entrar naquele hospital, irá curar aquela pessoa que parece que é impossível dele ser curado. Enquanto você ora, Deus ele pode
abrir uma porta onde não há porta. Enquanto você ora, Deus, Ele pode enviar para você o alimento que você precisa, ou a palavra que você precisa, que você já está recebendo nesse exato momento. Queridos, Pedro foi liberto sobrenaturalmente, e o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. A Páscoa não estava sendo celebrada pelos judeus e por Herodes. A Páscoa estava sendo celebrada por um homem, nesse texto, que se chama-se Pedro. E nesse exato momento, que essa Páscoa venha a ser celebrada por você na sua casa, porque a libertação está chegando na sua família. Estamos vivendo um momento difícil, mas nada é impossível para Deus, porque a Páscoa está chegando no teu lar. A Páscoa está chegando na tua casa, a Páscoa está chegando na sua família, está chegando o momento de libertação na sua casa. Aquilo que parecia impossível aos seus olhos, está tornando possível. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Faça uma reflexão dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor.